Wellington Nagato publicou Pequenas Memórias, Grandes Sentimentos, aqui com a Caminha Editora, e veio aqui compartilhar mais sobre essa experiência. Wellington, como é que surgiu a ideia de fazer o livro? Foi bem natural. Acredito que não teve um incentivo muito forte externo, algo do tipo. Era basicamente a minha vontade de escrever e aquele desejo interno de botar para fora, de alguma forma, aquilo que eu estava sentindo. E até uma curiosidade, né? Meu primeiro livro que eu li eu tinha 15 anos, então eu escrevi o livro aos 17. Então foi uma coisa bem natural, assim, muito inspirado, né, naquilo que eu estava lendo, naquilo que eu estava me envolvendo naquela época. E saiu naturalmente o livro, que foi uma coletânea, né, de tudo que eu escrevi quando eu tinha 16, 17 anos. Como é que você descobriu a escrita na sua vida? Eu descobri a escrita lendo os poemas de Vinícius de Moraes e eu tinha muita vontade na época de escrever músicas. E eu acredito que naturalmente eu comecei a escrever um poema ou outro. Quando eu vi, eu já percebi que eu tinha aquela disposição para escrever facilmente os poemas, né? Então, a partir daí, eu acredito que eu comecei e não parei mais. Que conselhos você daria para quem está começando? Começa. A gente fica ensaiando muito, né, para começar, fica postergando, fica com medo de não ser bom, de não agradar os outros, muitas das vezes. Mas eu acho que aquele que tem vontade de escrever, tem que primeiro escrever para ele, né, com ter o prazer de fazer aquilo. E a gente só descobre o prazer quando a gente está envolvido, né? Sentindo aquela mágica, aquela áurea de quando a gente entra no processo criativo. E às vezes não tão criativo assim, mas a gente dedica um tempo para fazer aquilo. Então, a minha dica para quem quer começar é comece, né, com os mecanismos que você tem, com a caneta que você tem, com o papel que você tem, ou o seu teclado mesmo, e busque, né, referências, porque são as referências que vão nos dar, às vezes, um pequeno caminho que seja para a gente chegar em algum lugar, né, ou no nosso objetivo. Por mais que a gente não saiba no começo qual é ele, né. Que referências você buscou? A minha maior referência para os poemas é Vinícius de Moraes, tanto que eu tenho alguns sonetos dedicados a ele. Não que eu escreva sobre ele, mas o soneto é muito pela essa referência dele. Carlos Drummond de Andrade também, eu conheço toda a obra dele, já li todos os poemas. Então, esses são os meus principais poetas que me inspiraram muito no começo. Mas hoje em dia, eu não citaria uma referência, mas eu acho que tem muito de tudo que eu estudei, principalmente filosofia, então tem bastante coisas que vêm desse caminho, então não é um título, um gênero só, não é um autor só, né? É um conjunto de coisas, principalmente musicais também, né? O que você destacaria no livro para compartilhar aqui? Eu acho que a principal coisa de que quem lê esse livro compartilha comigo, né? Na verdade, eu compartilho com a pessoa o processo de amadurecimento. O que é se apaixonar, o que é se decepcionar, o que vem depois de tudo isso, né? E eu acredito que esse livro eu entrego muito disso, muito dessa experiência, né? Então, uma pessoa que quer, muitas das vezes, descobrir um amor romântico de uma forma diferente, pela visão de um adolescente, né? A gente tem muita visão idealizada de TV, série, essas coisas, mas ali não é tão idealizada. É idealizado relacionado à pessoa, mas não idealizado no que está acontecendo. É bem real, é bem na carne mesmo. Então, acho que isso é o que eu mais entrego no livro. Você escreve um pouco todo dia ou escreve tudo de uma vez? Como é que é esse processo? A minha escrita ela é baseada nas minhas experiências ou nas minhas inspirações. Então, ela, igual eu falo, né, ela é bem natural. Eu não consigo forçar muitas das vezes. Até sai alguma coisa, até às vezes fica agradável para mim, eu acho bonito, mas eu tento naturalmente escrever.
mas teve um momento do ano passado, principalmente, que eu tinha que escrever um poema por semana, era a minha meta. Então, não importava como era o poema, tinha que sair um poema por semana. Então, às vezes não tinha tanta inspiração, mas eu tentava falar de alguma coisa que eu tinha vivido, alguma coisa que eu tinha visto, alguma história que eu tinha recebido de alguém, para estar escrevendo. Então, não tem uma jornada, assim, uma meta, né? Eu tento ser mais natural possível, sem deixar, né, que o tempo passe e nada saia. Quando eu me sinto travado, eu tento voltar um pouco, né? Porque eu acho que quando a gente trava, é porque a gente não sabe para onde está indo, né? Eu tenho uma coisa na minha cabeça que é muito forte. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu prefiro ir bem devagar, porque eu não quero acelerar uma Porsche para um precipício, né? Porque a queda vai ser ruim. Né? Então, eu tento voltar um pouco para trás, ler um pouco do que eu estava escrevendo, né? Ficar um pouco mais introspectivo, tentar buscar em mim ali aquilo que estava faltando. Eu acabo encontrando muitas das vezes, às vezes não, né? Às vezes eu tenho que esperar um pouco mais, deixar aquele bloqueio vir, porque eu acredito que os bloqueios, eles nos ensinam bastante, né? Então eu não brigo com isso, né? Eu não entro em guerra com isso, simplesmente deixo as coisas fluírem, porque eu acredito, igual eu falei, né, que a escrita é um processo um pouco natural, então eu não tento forçar quando eu estou no bloqueio. Eu tento aproveitar ele, fazer outras coisas, né? E com isso eu vou voltando aquela chaminha, né, da escrita. Você escreve para você mesmo ou escreve para algum leitor ideal? Eu acho que eu nunca pensei num leitor ideal, mas tem bastante tempo já que eu já escrevo para alguém, né? E esse alguém não é uma pessoa específica, mas é para um dia alguém ler aquilo, né? Então eu tenho essa preocupação sobre a minha obra de um dia ela chegar nas pessoas, né? Então eu tento às vezes não dificultar o processo da leitura para a pessoa, para que seja mais acessível de certa forma, para que alcance o maior número de pessoas. Isso tem a ver também com algo que eu tenho, que os meus poemas, eles quase que são letras de música. Então eu tento deixar de uma forma com que a pessoa vai ouvir, por mais que não na primeira vez, mas em algum momento ela vai ler aquilo e aquilo vai despertar alguma coisa dentro dela. Então já não é tão por mim mais, né? É mais pela pessoa que está lendo mesmo. Eu quero que quem lê os meus poemas, os meus livros, sinta alguma coisa dentro dela, né? Reviva alguma coisa dentro dela e não só as minhas memórias. O que é mais difícil? Escrever a primeira linha ou a última? Tem um poema meu que está nesse livro, inclusive, que é o Soneto do Poeta, que eu falo que o maior medo do poeta é acabar a linha, né? E para mim é isso, né? Eu acredito que nem mais difícil, nem mais fácil, mas também tem a ver com aquilo que eu falei, né? De sentar e escrever. Quando você tem esse hábito, essa coisa, né? De sentar e escrever, você não acha que isso é difícil. Simplesmente deixa acontecer, sem aquele medo de falar, meu Deus, eu não sei o que escrever depois, o que eu falo agora. Não, a gente deixa acontecer e depois vê o resultado, né? Forçar, né, às vezes a escrita, talvez você não chegue onde você queira. Então, às vezes eu já descartei muita coisa que eu comecei a escrever e não tinha nem pé nem cabeça, não dava em lugar nenhum. Simplesmente eu descartei e fui para a próxima ideia. Porque eu acho que ficar preso no começo ou no final não é uma solução ali para deixar fluir o que você está querendo escrever. E qual foi seu maior desafio no processo de escrita ou de publicação do livro? De escrita, igual eu falei, como faz muito tempo, né? Foi a minha maturidade da época, eu não tinha muitas referências, eu tinha acabado de começar a ler, né? Eu estava escrevendo muito por um desejo de escrever, uma coisa muito natural. Então, isso era muito difícil para mim, porque às vezes eu não tinha as palavras certas para usar, a dinâmica certa para usar, e isso me atrapalhou bastante, até eu criar esse corpo, né, de natural de escrever, demorou um pouco. Então, isso no começo era bem, bem difícil. Mas hoje em dia, com a prática, né, isso já não é um problema.
Agora, a segunda pergunta, né, que é sobre a publicação, eu acho que o mais difícil, eu acho que as pessoas podem sentir isso também, você às vezes até tem vontade de publicar, mas às vezes falta o incentivo, você tem um medo, você fala assim, legal, eu tenho uma obra aqui, querendo ou não, né, mas eu não sei se eu publico ou não, né. Então, eu tinha muito essa coisa. Ficou muito tempo na gaveta, eu já tinha até esquecido que tinha todos esses poemas. E numa conversa com a minha tia, né, que ela sempre me inspirou bastante a esse tipo de coisa, ela falou assim, por que você não publica? Eu fiquei pensando, eu falei, realmente, né, porque eu não publico. Então, às vezes a gente tem até algo, né, a ser feito, a ser publicado, mas a gente não dá o primeiro passo. Né? Então, acho que isso é bem difícil também. Não sei se às vezes é medo, insegurança, né? Mas eu acho que as pessoas podem sentir isso, né? Até uma vontade, mas deixar lá guardadinho, esperando alguma mágica, alguma coisa acontecer, né? E o medo, essa insegurança passou conforme você foi trabalhando aqui com a gente ou trabalhando essa publicação? Foi. Tenho até hoje, né, a primeira vez que eu imprimi todos os poemas de uma forma compilada, né, onde minha tia riscou, escreveu em cima, falou isso é ruim, isso é bom, aquela coisa. E conforme isso foi acontecendo, né, todas essas revisões, eu trabalhando com esses poemas novamente, né, foi me dando a segurança de que aquilo que eu estava juntando, né, estava ficando bom, né? Depois que passou também pelo processo de revisão, que eu nunca tinha passado por isso, que fez uma correção geral, assim, de tudo que podia estar errado na ortografia, de como eu escrevia, porque eu também tinha essa insegurança, né? Eu escrevia como uma pessoa que estava no ensino médio, né? Que não tinha muito domínio da língua portuguesa. E essas correções também me deram, né, mais segurança para hoje entregar o livro para alguém e falar assim, ó, pode ler que vai tá bom, né? Não vai ter nada grosseiro, errado, ou algo do tipo. Então, acredito que essas coisinhas, assim, elas vão nos ajudando a estar mais seguro com o que a gente vai entregar. E como é que foi quando você recebeu lá a diagramação, o design? Como é que foi o impacto? Nossa, eu acho que toda vez que eu recebia, né, que eu ficava naquela apreensão, que eu tentava responder o mais rápido possível, às vezes eu estava super enrolado, não tinha como fazer, mas eu dava um jeito de responder, né? Porque eu acho que cada vez que eu recebia, né, a diagramação, eu imaginava, né, como ele ia ser uma coisa muito boa, fluindo, né, uma animação, uma vontade de fazer aquilo acontecer. Então, era uma felicidade, né? Até mesmo hoje eu olho para ele e falo assim, nossa, que bonito e tal. E vem desse sentimento, né? De ficar esperando, né? Na expectativa e você receber, você fala assim, putz, isso é o que eu quero, isso não é, e vai corrigindo. Até uma hora que chega no ideal, assim, naquele platô, você fala assim, uau, esse vai ser o meu livro, né? É uma sensação muito boa. E como é que você achou a Caminhos Editora? Foi uma indicação, né, do outro autor que publica com vocês, o Rafael. Ele me explicou bastante, né, porque ele já tinha publicado o livro antes, ele explicou todo o processo, como funcionava, isso, aquilo, coisas que a gente tem de dúvida, né, e às vezes a gente procura não acha, então ele foi meu caminho, assim, inicialmente, né, e então foi a partir dele, né, eu comecei a conversar com vocês, e entender mais ou menos como funcionava a segunda parte, né? Porque a primeira parte ele já tinha me apresentado. E veio daí, né? Foi a partir do Rafael. E o que você achou do atendimento? Sempre foi muito bom, né? Eu não sei se é uma coisa. Porque cada lugar do Brasil, assim, né, tem um jeito, né? Vocês sempre foram bem diretos, bem objetivos, e sempre eu gosto, né? Foi muito bom. E naturalmente ali a gente foi se entendendo, se acertando e me acompanharam, né? Me deram todas as informações, todas as dicas, esse tipo de coisa, para que funcionasse, né? Então foi muito bom. E o preço? O que você achou do preço? Eu achei muito bom, eu não fazia ideia quanto era publicar livro na realidade, né? A gente sempre pensa que é uma coisa muito absurda, extremamente cara, né? Mas foi bem tranquilo, tanto que eu não tive muitas dúvidas, assim, de ficar, né? Se a gente
às vezes a gente quer fazer algo, mas fica pechinchando, fica enrolando. Não, simplesmente foi o que eu imaginava, né? Assim, muito ideal o preço, vamos dizer assim. E a partir daí, igual eu falei, né? Foi naturalmente a melhor escolha. Você recomendaria a Caminhos Editora? Por quê? Eu acho que pelo conjunto da obra, né? Pelo atendimento, pela recepção, pelo carinho que eu percebi assim que tinham com a obra, né? Com cuidado muitas das vezes, em saber, né? Me ouvir e expressar as minhas ideias, porque, por exemplo, a capa, né? Foi algo que eu mandei, porque eu acho que quando você está no processo criativo, você não sabe explicar muito bem, né? Então eu mandava uma ideia, aí passava 2 minutos, eu mandava outro e-mail, aí ficava uma coisa muito doida, assim, vocês souberam, né? Ter esse carinho com as minhas ideias, vamos dizer assim, né? Então, esse cuidado, né? Eu acho que foi a coisa primordial que eu recomendaria, né? De saber que vocês estavam cuidando e eu podia confiar ali todas as minhas viagens, né? Vamos colocar assim, que no final ia sair alguma coisa que eu teria orgulho de ter feito, né? E você já tem outros projetos em andamento? Eu tenho um livro pronto, meu segundo livro de poemas. Tô segurando aí para publicar, porque eu defini uma meta sobre o primeiro livro para publicar o segundo. Mas esse ano eu acredito que eu já faço a publicação desse segundo livro. E tenho o plano, né, aquela ideia ideal, vamos dizer assim, né, de escrever meu romance, os meus contos, mas aí entra naquele mesmo dilema de quando eu era adolescente, né, eu não tenho essa bagagem para estar fazendo isso ainda, mas, seguindo a minha dica, eu estou começando, né, do jeito que dá, do jeito que eu consigo fazer. Então, acredito que aí para os próximos meses e até próximos anos, eu comece a colocar para fora, né, esse tipo de trabalho novo. Eu acredito que na vida, né, a gente sempre tem que se preocupar com amanhã, não com aquela ansiedade, mas com o objetivo de deixar boas coisas, né? Então, eu acredito que uma pessoa que lê meu livro, ela tem que ter em consideração, né, que eu sempre falo de um amanhã, né, de sempre estar vivendo o melhor momento hoje, para que amanhã eu possa relembrar, né, ou para que no próximo dia eu possa idealizar um dia melhor. Então, acredito que a gente tem que buscar no dia a dia as nossas inspirações, as nossas vontades, e no dia a dia vencer os nossos medos, encontrar os nossos aliados, porque eu acredito que é isso, né, que vai nos tornar felizes, né? O dia a dia, a calma e ter aquela expectativa, aquela esperança de que você está construindo as coisas de um jeito que vão tornar o seu futuro cada vez melhor, né? Então acho que eu sempre escrevo sobre isso, né? Sobre às vezes uma dor desse momento, mas uma esperança de que o próximo dia vai ser melhor. Isso é muito real, né? Quando a gente tem aquela esperança, quando a gente torce para o próximo dia ser melhor que hoje, parece que o universo conspira a nosso favor e nos dá de presente um dia melhor. E cada dia a gente pode ter um dia melhor que o anterior. Eu sou Wellington Nagato e Pequenas Memórias e Grandes Sentimentos é o meu livro com a Caminhos Editora.